Vamos então falar de imperialismo na América, tá? Esse é o objetivo aqui nesse vídeo, a gente entender um pouquinho como que vai se dar essa prática, né? Que acontece no final do século XIX, mas que para além da Europa, para além do continente africano e para além do continente asiático, vamos atingir aqui novamente, né, a América. E quando eu falo novamente é porque no processo de expansão marítima, quando ele se iniciou lá no século XIV, a América foi o alvo número 1. Então a América já tinha passado pelo processo de colonização muito denso, né, das potências europeias, salvaguardando apenas as 13 colônias, que na verdade vão se tornar aí o que nós chamamos de Estados Unidos da América. Muito importante a gente lembrar que os Estados Unidos da América serão um dos últimos redutos de colonização na América, mas também um dos primeiros a se tornar independentes. Isso vai fazer toda a diferença. Nós também temos que entender que a colonização da América do Norte ela é diferente. E por ela ter sido diferente, por isso eles conseguiram primeiro se tornar independentes. E quando se tornaram independentes, resolveram suas questões internas através da Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Americana, onde nortistas e sulistas se enfrentaram para estabelecer uma ideia de América como um todo. E daí eles criaram os Estados Unidos da América, e logo criando os Estados Unidos da América, eles criaram um processo, ou eles condicionaram uma lógica de processo que vai ficar conhecida como Destino Manifesto. Essa ideia do Destino Manifesto vai gerar os Estados Unidos, por exemplo, a fazer expansão para o oeste. O Destino Manifesto, daqui a algum tempo, vai chegar a ser o que nós vamos chamar de Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe vai criar os América para os americanos. E lá no século XX, nós teremos, bem no início do século, o Big Stick sendo colocado em prática pelo Roosevelt, né? Então, esse processo inteiro, ele vai acabar abarcando aí o processo de imperialismo na América, onde o país que saiu na frente, que foi o primeiro a se tornar independente, e criou uma condição econômica favorável a isso, vai propor que ele mesmo tome conta da América. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, depois dessa palhinha aí rápida da história inteira que a gente vai precisar de dedilhar aqui ou de debruçar sobre ela. O nome é imperialismo, mas é muito conivente também nós usarmos o neocolonialismo. Por quê? Porque é o novo colonialismo, né? Ninguém mais vai dominar a fronteira brasileira, né? A geografia brasileira, né? As pessoas agora elas estão pensando em novas formas de dominação. Essas novas formas de dominação, elas ultrapassam aquela ideia de dominar intrinsecamente a fronteira, né? Mandar soldados, etc. e tal. Inclusive, no caso da América, dentro dessa lógica de imperialismo, a vibe, né? Ou o contexto, vamos dizer assim, ele está relacionado à própria ideia de independência da América. Ou seja, o contexto que os norte-americanos trazem era de uma América para os americanos. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho esse termo aqui, ó. América para os americanos. Bom, parece uma coisa óbvia, né? Mas não tem nada de óbvio aqui, tá? Quando a gente fala da América, sim, nós estamos nos referindo ao continente. Então, de certa forma, América para os americanos. Nós estamos olhando aqui de forma continental. Então, a gente vai ver aqui, ó, o continente, né? Não tem aqui essa separação. Então, a América é um continente, beleza? Quando a gente descreve ou afirma que esse continente é para os americanos, nós temos que entender aqui, talvez seria entender a etimologia da palavra. Essas coisas difíceis que o povo anda falando por aí. Quem são os americanos, né? Aí a gente tem que começar a construir. São chamados de americanos aqueles que estão configurados geograficamente dentro do território norte-americano. Então, ou seja, quando eu falo que a América, o continente, é para os americanos, eu estou dizendo que esse continente é para ser usufruído pelos Estados Unidos da América. E aí, na verdade, tem uma grande discussão que a gente poderia travar, né? É nessa época, e aí faz aqui a intenção de compreender toda uma sociedade. Tive aí a pergunta ilustríssima de um aluno nosso ontem, né?
ele falando justamente que o brasileiro não tem esse sentimento nacionalista, né? Que ele não tem e não carrega consigo essa ideia de uma nação, de uma sociedade junta, coesa. E aí vem uma explicação. Quando você trata a América para os americanos, nós brasileiros não nos enquadramos enquanto americanos. Mas não é porque eu não quero, nem porque eu não fui... eu não quero ser americano. Não, não é isso. Não me ensinaram dessa forma. Me ensinaram que eu sou um brasileiro. Ensinaram ao mexicano que ele é um mexicano. Ensinaram ao colombiano que ele é colombiano. Ensinaram ao venezuelano que ele é venezuelano. Ensinaram ao argentino que ele é argentino. E ensinaram ao povo da América do Norte que eles são americanos. Então, por isso, que quando a gente pensa no descritivo aqui de América para os americanos, a gente pensa assim no continente. Mas quem que domina? Quem que fala assim, eu sou americano e introspecta isso para dentro é o povo que mora nos Estados Unidos da América, tá? Tanto é verdade, gente, que aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos muito céleres que a gente poderia dar. O brasileiro, né, na Globo, fez uma novela chamada A América. E o enredo da novela América era uma mulher, né, se não me falha a memória, a Débora Seco, que saía do Brasil para chegar na América. Presta atenção no enredo da novela. A novela, ela tem uma característica de pegar todo mundo, gente. Toda a sociedade brasileira, principalmente a de classe C e D, né? Um pouquinho da B, mas C e D, então, lavada na novela. Inclusive, novela gera protótipo de sociedade. É um trem estranho. Mas, enfim, você coloca isso na novela, a galera começa a entender mais ainda que o Brasil não é americano. O brasileiro é brasileiro, ele não é americano. Por quê? Aquela mulher estava querendo sair do Brasil para ir para a América. Olha que doideira. Então, se a gente constrói uma novela assim, então a gente está o quê? Afirmando que nós não somos americanos, de certa forma. Então isso foi colocado, né? Isso foi impregnado na nossa sociedade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma cultura de dominação com relação àquele que está sendo dominado. Então existe um dominador e existe um que está sendo dominado. E aí entender em qual lado que nós estamos aqui nessa briga é interessante também, né? Nós somos os dominados ou somos os dominadores? Os norte-americanos serão os dominadores, principalmente do continente americano. A saber que, para colaborar com essa ideia, nós temos a própria doutrina, né, o próprio Destino Manifesto, que foi algo que levou os norte-americanos a dizerem que eles foram destinados a salvaguardar a América. Inclusive, é o Destino Manifesto que vai promover a famosa Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste é o primeiro processo do que vai acontecer na América. Por quê? Aquele protótipo de sociedade que a gente conheceu, né? Que aí tinha aqui os povos originários na América, no Brasil, por exemplo. E aí esses povos originários, eles foram massacrados pelos europeus, que aqui, né, vieram colonizar e usufruir do território. Nos Estados Unidos acontece algo inversamente proporcional. Os Estados Unidos se tornam independentes, depois eles fazem a marcha para o oeste. Então, a própria sociedade americana vai dizimar os povos nativos que lá existiam. Inclusive, é daqui que nascem os filmes Far West, né? Marcha para o oeste. É daqui que surge um desenho que nós assistimos na nossa inocência infantil, desde pequenininho, o Pica-Pau. É aqui que a gente fica assistindo o Pica-Pau bater com o pé de pano no índio. Vocês lembram dos episódios do Pica-Pau dando coiçada no índio? Tem um pé de pano que é o cavalo dele. E aí o Pica-Pau faz a marcha pro oeste. A bandeira americana está representada ali no filme ou no desenho do Pica-Pau e nós ficamos assistindo essas coisas. E aí o índio, ele é o esquisito. Ele é aquele que nós estamos invadindo, mas, na lógica, é aquele que deveria sair. Nos filmes de faroeste, o índio é o bandido e o cara que chega dos Estados Unidos é o mocinho. Justamente para codificar, para eu conseguir ampliar o território norte-americano. E aí eu vou dizimando os povos, né, e as sociedades tribais que ali existiam. Usando da marcha para o oeste, né, de todo esse processo, nós vamos ter, muito em breve aqui nos Estados Unidos, a famosa doutrina do James Monroe, que é a famosa doutrina Monroe, tá? É na doutrina Monroe
que você cria esse termo, que nós já explicamos muito bem, conhecido como América para os Americanos, ou política dos alcoólicos anônimos, né? Tem gente que gosta de gravar assim, pode deixar para eles copiarem. Quando a gente fala na política dos alcoólicos anônimos, não estou zoando não, gente. Eu estou só dizendo que o objetivo aí dos Estados Unidos é automaticamente condensar, né, essa lógica dos Estados Unidos. E aí depois que faz a marcha pro oeste, todo esse processo aí que a gente vai conhecer, aí vai ficar conhecido aí a guerra, né, de secessão, para automaticamente determinar que os Estados Unidos é uma potência, etc e tal. Determinada essa potência, a doutrina Monroe ela vai ameaçar, né? Ela vai propor ali uma política da boa vizinhança no primeiro momento, mas ela já determina que aqueles que não são americanos têm que sair. Por quê? Volta aqui um pouquinho. Quando a gente pensa que a América é para os americanos, em outra tonalidade, o continente americano só pode ter americano. E aí a gente se enquadra, porque aí a gente faz parte do grupo que luta para expulsar os invasores. Aí nós somos americanos. A partir daí a gente não é americano mais, porque aí você tem os Estados Unidos que vão engendrar essa ideia. Dentro da doutrina Monroe, então, você propõe a América para os americanos, e dentro dessa ideia aí de América para os americanos, você começa a dominar lugares como Cuba, né? Dentro da doutrina Monroe, por exemplo, nós temos a dominação de Cuba. Lá em Cuba, no ano de 1902, nós temos a criação da Emenda Platt. Por isso que Cuba faz uma revolução em 1959, porque a revolução que eles falam que é a Revolução Cubana para a independência de Cuba, ela foi acarretada, ela foi feita, né, ela foi administrada pela própria intervenção dos Estados Unidos. A Emenda Platt dava aos Estados Unidos a possibilidade de intervir em Cuba. Intervenção dos Estados Unidos da América em Cuba. Ou seja, dentro da Constituição cubana, tinha um regimento que falava que os americanos podiam lá, o que eles quisessem, fazer alguma coisa lá. Tá? Não só isso. A própria doutrina Monroe vai ser passível, e a gente vai observar que ela resultou na construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá era uma tentativa, né, que era estabelecida desde há muito tempo pelos ingleses. Quem finaliza o Canal do Panamá é os Estados Unidos da América. E aí tem muitos interesses econômicos e comerciais por trás, né? E aí você tem que entender que esse camarada aqui, ó, é a potência da América. Não existe nenhum país na América que está na condição econômica que os Estados Unidos estão. Então ele é a nossa potência, né? É aquele que vai usufruir do continente americano. Lembrando que daqui a pouco começa a Primeira Guerra Mundial. Se eles já tinham força, depois da Primeira Guerra Mundial, eles vão ter muito mais força. Para complementar essa política de imperialismo na América, nós temos ainda uma segunda doutrina, que é uma doutrina mais agressiva, né? Que é a doutrina do Big Stick, ou a política, ou o programa do corolário de Roosevelt, né? Que é o Big Stick. O Big Stick, ele traz uma ideia conhecida como porrete grande. Se lá era a política da boa vizinhança, aqui a ideia é intervenção militar. Quando eu falo aqui intervenção militar, não estou falando de ditadura, não. Estou falando de enviar soldados para expulsar os invasores, beleza? Então eles vão propor intervir militarmente. Aí você tem um tio Sam já, né? A figura do tio Sam com o taco de beisebol na mão, né? E aí você tem a política do Big Stick ou porrete grande, né? Sem brava, né, gente? Tem aluno que fala a política do pau grande, professor. Fica à vontade, né? Se é mais fácil gravar assim, não tem problema, beleza? Essa política ela vai administrar esse processo de dominação da América até 1914. Depois não vai ser tão difícil assim, né? Porque a Europa vai entrar em guerra e a gente vai ver que os americanos tomam conta do mercado econômico americano e também depois do mercado econômico internacional. Mas isso são cenas dos próximos capítulos aí. Espero que vocês tenham paciência de aguentar os próximos capítulos. Abraço.